que na verdade storytelling se conta há muito tempo, só que não se valorizava tanto. Informações transmitidas dessa forma por meio de storytelling são até 22 vezes mais lembradas. Então acho que tecnologia, quem nega é burro. Negacionismo é coisa de burrice. Acho que começar é necessário. Acho que as empresas elas precisam entender isso. O storytelling é uma técnica, é uma ferramenta que ajuda muito. Olá pessoal, bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora o universo da comunicação organizacional, da comunicação interna e do RH. Eu sou Milena Faneco e hoje nós vamos falar sobre storytelling, a técnica usada para criar narrativas envolventes e conectar os colaboradores às estratégias da organização. E hoje aqui conosco nós temos o Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa, e o Maico Magalhães, e agora eu vou ler porque é muita coisa, jornalista com mais de 15 anos de experiência no jornalismo diário e na produção de TV, com passagens de destaque pela afiliada da Rede Globo em Campinas, e ao longo da sua carreira desenvolveu projetos especiais para a TV, tanto no Brasil quanto no exterior. Maico é sócio da Hype Arts e Filmes, empresa voltada à criação de projetos audiovisuais nas esferas sociais e corporativas, é sócio da MEN Análise e Direcionamento de Comunicação e também sócio da MXP Comunicação, uma empresa especializada em assessoria, consultoria de comunicação, relacionamento e gerenciamento de crises. Maico, com uma bagagem como essa, o nosso podcast vai ser incrível. Então vamos começar? Que privilégio, né? Pois é. É tudo sobre comunicação, né? Tudo. Todos esses negócios com CNPJ de TV, mas tudo fala sobre comunicação. Tudo sobre comunicação, o universo maravilhoso da comunicação. Maico, nós sabemos que contar histórias, contar bem as histórias, né, tem um impacto absurdo no engajamento do colaborador, certo? Certo. E é uma coisa que mudou, né? Que mudou muito. Mudou muito ao longo dos anos. A gente está aprendendo a contar histórias de um jeito diferente Sem a todo dúvida. momento. Né? Há um estudo que revela, olha só que informação interessante, que informações transmitidas dessa forma, por meio de storytelling, são até 22 vezes mais lembradas. Então, com isso, minha pergunta para você é: como é exatamente o storytelling? Como que essa técnica pode ser utilizada dentro do mundo corporativo? E de forma estratégica, obviamente. Sabe que, por exemplo, quando a gente fala de números, isso ajuda as pessoas a entender a dimensão das coisas. Porque numa era de tanto conteúdo, onde a gente fala sobre tanta coisa, muitas informações ficam perdidas. Mas quando eu te falo que de cada 10 pessoas, 5 agem de determinada maneira, isso já te desperta um interesse de você quantificar e entender a importância do que eu estou falando. Então, até técnica de comunicação, de media training no dia a dia, em treinamentos de comunicação, a gente sempre fala assim, utilize números nas suas apresentações, fale sobre, porque as pessoas do outro lado, elas precisam entender o que você está falando, elas precisam entender a dimensão e a importância Dá uma ordem de grandeza, né? E da credibilidade, porque profissional que fala de número, ele está falando com um pouco mais de consistência. Cuidado para a galera aí não sair dando número à torto e à direita, né, como se fala, simplesmente para usar a técnica. Mas o número, ele ajuda a contar histórias melhores, né? E o storytelling faz o quê? Ele traz uma narrativa com conexões, com mais emoção. Não é informar, é se conectar, é emocionar, é inspirar. Então, se a gente começa a agregar esses elementos de comunicação no dia a dia, a gente consegue contar histórias melhores e assim, não só as pessoas, mas as empresas têm muito o que contar. Elas precisam gerar identificação, elas precisam saber se posicionar. E o jeito que a gente consome informação também mudou. Então, se o jeito mudou, a gente também precisa se adaptar a essa linguagem, que, na verdade, storytelling se conta há muito tempo, só que não se valorizava tanto, né? Esse tipo de narrativa que hoje é o que faz sentido, pelo tempo que as pessoas têm à disposição, sobre a forma de impactar as pessoas e sobre a entrega que a gente faz nesse conteúdo, que muitas vezes é em busca de um resultado. No nosso caso aqui, a gente está falando de propósito, engajamento, né? De transformação, né? De como que aquilo faz sentido para o colaborador, para que, de fato, a transformação no comportamento dele ocorra, né? Ô, Maico, é correto, então, afirmar que dentro do ambiente corporativo,
Uma das matérias-primas que a gente precisa ter para criar uma boa técnica de storytelling é conhecer o público interno. Para você adequar o tom de voz, a linguagem, para que na hora de aplicar você conseguir ter mais engajamento, certo? Não tenha dúvida. Às vezes a gente quer levar para fora algo que não acontece dentro, né? Mais do que nunca, eu tenho 2 filhas, está chegando a 3ª aí, e eu tenho aprendido no dia a dia com as meninas aquela questão de que, de fato, os exemplos arrastam, né? Não adianta falar assim, eu faço de um jeito diferente, porque assim, comportamentos se replicam, né? Então, assim, a gente precisa de fato dar exemplo dentro de casa. E esse é um tipo de narrativa, quando a gente olha para essa questão, que é para todo mundo. Independentemente de empresas que já têm processos mais adiantados de comunicação ou estruturas melhores, esse processo é para todo mundo. Desde que você trabalhe com a verdade, de um jeito interessante, de um jeito que não te expõe, mas é para todo mundo. Então, assim, é um pouco daquilo. Às vezes eu não comecei num processo de comunicação muito legal na minha empresa e ele não está estruturado. Tá, mas esse tipo de comunicação é para você sim. Conte com o teu colaborador que ele faz parte da mudança, que ele faz parte dessa transformação e que a empresa está num novo momento. Sim. E que não se precisa investir tanto, que não precisa... Tem tudo, tem de tudo. É claro, se você puder fazer uma boa produção, se você puder contar com plataformas, com ferramentas que vão te auxiliar nisso, você vai executar isso de um jeito mais fácil e melhor, mas é possível. A história está ali, é o como e quando a gente vai contar essa história, né? E daí, Maico, falando sobre isso, né? Quais são os... Muitas vezes a gente conta histórias de maneira intuitiva, né? Mas a gente sabe que existem técnicas. Quais são os elementos essenciais que precisa ter num storytelling que engaje, que realmente impacta o outro? Falando já sobre isso, é sempre importante pensar assim, o que eu vou contar também, para quem eu quero contar e o que eu quero com isso, né? Que narrativa eu quero, para onde eu quero chegar, com quem que eu estou falando, seja com o colaborador interno, com o público lá fora, que acho que é uma ferramenta gigante que nós podemos falar ainda sobre como as marcas podem se aproveitar muito desse storytelling hoje, né? Existe a marca corporativa e a marca empregadora, que isso faz total diferença em épocas de tanta rotatividade nas empresas, mas quando a gente fala de técnica para contar, o storytelling ele é simples e ele assume diversos formatos. Desde a linguagem simples do colaborador, seja ele da portaria ou da chefia. Aliás, se valoriza o simples em qualquer técnica de comunicação, sai do termo técnico e vem para aquele termo onde você consegue dialogar com todo mundo. Né? Não adianta o CEO trazer um balanço, um negócio que interessa para meia dúzia de pessoas que entendem o que ele está falando. O porteiro, o cara lá da recepção precisa entender que empresa é essa que ele trabalha, então a linguagem simples que vai facilitar. Valorizar a linguagem simples que o próprio colaborador tem e assumir isso como verdade. E utilizar técnicas que vão hoje desde a estrutural, que vídeo a gente pode até falar, né? Porque eu sou um defensor e trabalho também com vídeo, o quanto o vídeo ele ajuda a otimizar esse tempo, entregar e contar com elementos que também estão comunicando pelas imagens, mas de técnicas de síntese, de ser claro, de ser direto, de ser objetivo e de narrar um momento, né? Desde que aquilo seja verdade na empresa. Então, hoje na comunicação a gente treina até muitos profissionais, executivos e tudo mais, para pitches, né? Assim, para técnicas de você conseguir falar rápido, às vezes até em momentos de reunião que a gente tem, enfim, né, apresentações, em contatos com o cliente no dia a dia, às vezes você tem pouco tempo, né? Tem vários cases de pitch conhecido até na internet que mostra assim, a pessoa tem a oportunidade de ter um emprego e a entrevista de emprego vai ser na subida de um elevador. Então ela tem que se vender por que ela deve ser contratada enquanto ela sobe no elevador. Essa é uma técnica clássica aí que a galera usa. Mas no dia a dia, para contar a história, é isso. E o pitch faz o quê? É se focar naquilo que é importante. Porque se as pessoas quiserem saber mais os detalhes dessa história, ela pode ir lá depois pesquisar no site da empresa, olhar nas redes sociais e entender toda a construção de comunicação que foi feita para aquilo. Mas, no geral, você tem que se apegar ao fato do colaborador, o que mudou na vida dele, como é que isso otimizou, como é que a empresa está fazendo diferença na vida dele, ou como que a implantação de um projeto está fazendo a diferença na forma de comunicar. Estamos aqui falando, por exemplo, de plataformas interessantíssimas de trazer comunicação para as pessoas, que a gente rompe aquela ideia do mural do RH, que ninguém via, e assim se perdia muito tempo fazendo isso.
Eu não estou aqui como defensor, não é por mais, mas é aquilo assim, era efetivo? Funcionava? O que passava de mensagem para o colaborador? Pode ter funcionado por muito tempo, mas hoje não funciona mais. Então, como que eu dialogo com esse cara para ele entender que, assim, poxa, isso daí é verdade? Então, assim, a gente tem que ser rápido. Então, esses vídeos assertivos, contar com essas técnicas rápidas, assumindo o jeito que a pessoa tem, sem querer moldar. Não adianta eu querer moldar o Daniel para ele falar sobre determinada coisa, se não é da linguagem dele, se ele não está à vontade. Isso soa mal, não passa a verdade. Porque o outro precisa entender que fala assim, pô, ele falou de verdade, ele está sentindo isso. É genuíno, né? É genuíno. É autêntico. E não esquecendo que a gente compete, hoje a gente estava falando até um pouquinho antes, né? Que a gente compete com tantas redes sociais e com tanta informação que aquilo que a gente está recebendo precisa fazer sentido para a gente poder se conectar, né? E daí a gente fala muito em propósito, em conexão emocional, enquanto o storytelling tem essa capacidade de trazer essa conexão emocional para que eu realmente me envolva naquela história e aquilo faça sentido para mim, né? E para o colaborador isso é fundamental, né? Aquilo que a gente começou a falar sobre... hoje não se fala nem mais em reter talentos. Ainda se usa bastante esse termo, Sim. Mas dentro das minhas andanças com os colegas de RH, eu sou de comunicação, mas convivo com a turma de RH, já se fala muito sobre pertencimento, como que a gente faz as pessoas quererem pertencer àquele lugar e gerar essa identificação. Então, a gente precisa contar essas histórias, a gente precisa saber, mesmo que a empresa ainda não tenha um processo amadurecido dessa transformação que ela está se propondo a fazer, mas a gente pode fazer isso junto. Então, vamos contar essa história junto e vamos trabalhar com verdades, com esses fatos para gerar essa identificação. Sem dúvida. E não precisam ser histórias grandes. A gente pode contar histórias simples, né? O Dani sempre dá um exemplo muito simples de como que a gente pode, por meio de um vídeo, estimular as pessoas, né? Então, esses dias se deu o exemplo do recrutamento interno, né? Eu costumo usar esse exemplo... Eu costumo usar esses exemplos nas reuniões de consultoria que a gente faz com os nossos clientes, né, da plataforma Intralisa. Eu sempre tento contar uma história de um jeito resumido para eles conseguirem sentir e se conectar com o que eu estou tentando explicar. Eu falo assim, o que vocês acham que seria mais interessante? Uma postagem na sua rede social interna, na sua Intralisa, né, na sua plataforma de comunicação interna, com uma imagem de um banco de imagens com a frase vagas internas, embaixo, analista de marketing, em bullets, as necessidades, os soft requisitos, né? E mande e-mail para vagas. Ou um cenário diferente que é o gestor da área com o celular filmando. Olá, tudo bem? Eu sou fulano, gestor dessa área. A gente está com uma vaga aberta para analista de marketing. Esse aqui é o nosso departamento. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês. Ó, essa cadeira que está vaga pode ser sua. Esse aqui é o João, trabalha com a gente, ele faz tal coisa. Essa aqui é a Maria, faz tal coisa. Se você está apto a participar dessa vaga e os requisitos estão aqui embaixo na legenda, mande seu currículo para a gente. Qual dos dois cenários você acha que é mais interessante? Eu sempre dou esse exemplo. Isso é storytelling puro, né? Puro. E às vezes, até pegando já no gancho de vídeo, a gente conhece muita gente que às vezes até procura por treinamento ou porque quer desenvolver um trabalho de comunicação. Às vezes fala, mas eu não sei gravar vídeo, não gosto de gravar, não gosto de me ver. E existe formatos, e aí a gente entra num assunto linguagem, tem 1 milhão de linguagem. Ele poderia fazer esse mesmo vídeo, se a pessoa não gosta de aparecer, ela poderia pegar esse mesmo vídeo, ela fazer com a câmera virada para lá e ela narrando de um jeito diferente. Isso, voz off ali. Né? Então, assim, tem formatos, e o formato se cria, desde que ele seja verdadeiro e seja confortável. Porque se você perceber que alguém não está confortável em fazer aquilo, você fala, nossa, teve uma forçação de barra. Então, assim, apelou e não está verdadeiro, você vê que a pessoa não está confortável. Então, utilizar desses elementos de comunicação para ajudar a contar essas histórias. E outra coisa, hein? A gente está falando em construir uma história da empresa hoje numa outra narrativa. A gente trabalha com vários projetos de comunicação que às vezes a gente chega, a gente vai pegar o histórico da empresa, a gente tem que recorrer ao banco de fotos, a prints, a xerox de jornal, a coisas que fazia parte daquela época. Porque era memória. Era memória. Hoje a memória está sendo construída de um outro jeito. De outro jeito. E assim, dentro do jornalismo, aí é a briga jornalismo e marketing e tudo mais. Todo mundo é parceiro, todo mundo anda junto e tem espaço para todo mundo, cada um com as suas estratégias. Uhum. Mas, por exemplo, qual que é a grande sacada hoje do jornalismo como estratégia de comunicação quando você investe, por exemplo, numa assessoria ou qualquer coisa do tipo?
É alguém falando que você é um especialista. É alguém dizendo que teu produto é bom, é alguém validando alguma coisa. Não sou eu o tempo todo falando, eu tenho isso, meu negócio faz aquilo, que é importante também. Nós estamos falando de estratégias diferentes. O que um storytelling com colaborador faz? Olha o poder é o colaborador disso, dando testemunho dele de que ele faz parte desse momento da empresa, de que isso faz sentido, de que isso mudou a vida dele, sim, ou de que a plataforma facilitou, ou de que um determinado sistema está melhorando, ou que o impacto que eles estão fazendo para a sociedade ali fora foi melhor, ou que o modelo híbrido de trabalho para ele hoje fez com que ele pudesse ser mais produtivo. Enfim, tem N histórias, mas é validada. É ele contando. É um endosso, né? É um endosso. Realmente, tem um poder incrível. Justamente porque pessoas se conectam com pessoas. E eu crio uma identidade, né? Espelho também, né? Com a realidade, com a experiência do outro, né? É gente no centro, né? É gente no centro. É você dando protagonismo a uma pessoa, né? No nosso caso aqui, a gente está falando de colaborador. E protagonismo representa reconhecimento. Sim. Né? Reconhecimento ativa zonas de recompensa. Então, e daí engajamento vem sem dúvida alguma. É consequência, né? E é uma forma de incentivar, né? Sim. Às vezes a empresa não tem cultura de fazer, assim, não tem hábitos, né? Não é nem cultura, mas é o hábito no dia a dia de fazer vídeos, e aí começa a ver um colaborador fazendo, vendo o testemunho. Gente, o testemunho de um cliente, não existe nada melhor. Qual que é a melhor técnica para vender? A indicação ainda sempre foi. Alguém que utilizou o produto indica para o outro e fala, porque é validado. Então, assim, você começa a ver um falando, o outro falando, você começa a criar esse movimento, as pessoas começam a entender que é real. E é porque elas validam no dia a dia. Eu convivo com esse colaborador ali na empresa, eu sei como é que é. Exatamente. Michael, eu aprendi 3 coisas fantásticas hoje com você aqui. A primeira delas, a gente falou bastante, que é storytelling tem que ser genuíno. Acho que isso é uma premissa básica. A segunda, que eu achei super fantástico também, isso se reflete inclusive nas redes sociais, que o vídeo é o formato que mais engaja. Né? Não é à toa, porque o poder de síntese de um vídeo é absurdo. Né? E uma terceira coisa tem a ver com a gente, antes de começar esse podcast, a gente estava tomando um cafezinho ali, batendo um papo para quebrar um gelo. E foi uma explosão na minha cabeça quando eu entendi que um trabalho de construção de marca, né, da porta para dentro, porque fala muito de storytelling como construção de marca da porta para fora. Né? Então, comercial de televisão, você vê tudo que as empresas investem verbas altíssimas para contar uma história e construir uma marca da porta para fora. Mas o quanto que pode ser positivo iniciar um processo de construção da porta para dentro para que fortaleça a cultura e a reputação da empresa, isso pode ter, inclusive, impactos positivos para minimizar crises. Faz sentido, né? Total. E a gente está falando, por exemplo, de... É o tratamento, a diferença da marca corporativa para a marca empregadora. Que é o grande desafio das empresas hoje em lidar com essa alta rotatividade de pessoas, porque se custa para a empresa, né? Se demora um processo de seleção, na hora que a pessoa está legal, a pessoa vai embora. E aí não tem como a gente não trazer cortes geracionais para dentro da discussão. O formato que meu pai trabalhava era diferente do que eu trabalho e do que a outra geração que chegou com força no mercado de trabalho. Tem pesquisas mostrando agora que 36% da força de trabalho no mundo, nas grandes corporações, é da geração Z de 97 para cá. Então, nós estamos falando assim, tem N matérias que têm saído recentemente na mídia, falando, os desafios, tem gente demitindo a geração Z. Não dá para negar que essa é a força de trabalho do futuro. Exato. Então, como que a gente absorve esses desafios? Porque assim, o pessoal da geração Z tem problema com comunicação. Eles e com vêm com outra chavinha, eles vêm com outras coisas. Eles não têm problemas que nós tínhamos. Eles não têm. Então, assim, eu não estou aqui como defensor. É simplesmente para a gente não negar algo que é impossível da gente está aí, que é real, que não tem volta. Então, assim, porque se você negar, você não tem como dar continuidade ao seu trabalho amanhã, porque é a força de trabalho que está chegando à disposição. E aí, como que eu uso de estratégias para conversar com essas pessoas? Como que eu congrego tudo isso? Então, a gente precisa começar a construir histórias. E é uma geração que hoje está preocupada, de fato, com a responsabilidade dessas empresas, porque se não for de verdade, não serve. Se não for de verdade, não serve. E aí tem 1 milhão de outros leques que a gente poderia abrir aqui para falar de geração, mas que não é o caso. Mas, assim, então a gente precisa encontrar formatos de
com essas pessoas, assim como a gente tem que falar com gente da nossa geração, com a outra geração, como a gente congrega. E como que a gente personaliza isso para cada tipo de público que a gente está trabalhando. Isso muda, né? De estado para estado, isso muda de país, dúvida, isso muda de perfil. Sem dúvida. Considerando que dentro de uma empresa, a gente tem uma diversidade absurda de públicos. Exato. Né? E a gente precisa segmentar a nossa comunicação e personalizar para esses públicos, para que alcance. Senão não vai contar. Né? Senão não sustenta. Né? A gente não... É o storytelling para o público A, o storytelling para o público B. A história é a mesma. A forma como a gente conta a história é diferente. E aí não temos como negar o avanço tecnológico das coisas que também forçam novos formatos. Né? Então, 15 anos a gente não discutia produzir conteúdo para as redes sociais. Hoje a gente está falando de uma plataforma que tem cara de rede social para poder conversar do jeito que as pessoas se informam no dia a dia. Sim. Então, assim, é a gente se adaptar a formatos e entender que a gente continua no processo. É continuado o negócio. E que daqui a pouco vamos ter que mudar de novo. Só que o storytelling está nessa linha há muito tempo. Eu comentei com vocês na hora do cafezinho ali, comecei a estudar algumas coisas de cinema e tal, e elas falam muito sobre a questão da dramaturgia, né? A dramaturgia, ela pega como personagem, qual que é o básico da dramaturgia? Um personagem, um conflito e uma solução. Claro que aí tem o conflito, a complicação do conflito, e tem uma série de outros elementos que compõem essa questão, que várias escolas cinematográficas fazem isso desde que o cinema foi inventado lá atrás. E hoje no storytelling, qual que é a base do storytelling, se você me perguntar hoje? Personagem, é a mesma. Conflito e solução. Sabe por quê? Ou possibilidade. Mas por quê? Porque isso é a nossa vida. É a nossa vida, é um retrato da nossa vida. É por isso. E às vezes o personagem não é só gente, a gente trata de gente na questão porque ela é impactada. Sim. Mas o personagem às vezes é a própria empresa. É a própria empresa. É o projeto da empresa, que aí você usa de outros elementos para poder validar que é uma iniciativa que a empresa fez e mudou a sociedade, mudou o impacto, impactou socialmente a região. Então é muito assim, a gente está amparado nesses pilares e é simples dizer. Então assim, se você for olhar nas aulinhas nossas de português lá, né, sujeito, verbo, predicar, é do tipo assim, o personagem, quem é ele, qual é a dor que ele tinha, qual era o problema, qual era a situação qual é o contexto, antes desse investimento, antes de adotar uma plataforma, antes de fazer tal coisa, e como que está agora, ou para que caminho vai, como que isso resolveu a vida. É simples, é a vaga, é o exemplo da vaga que você falou, estamos com vaga aberta. Por quê? Porque a gente precisa preencher, a empresa está crescendo, ou a gente passou por uma transformação e tal, e que com isso a gente pretende ter você no nosso time de colaboradores. Que é a solução. Então assim, é uma narrativa simples. Eu ia pedir para você dar um exemplo, mas você acabou de dar. Vamos pular essa parte. Você sabe, falando de exemplo, a gente fez, por exemplo, assim, já pegando... Quando a gente fala que sai só das pessoas e para projeto. A gente fez um projeto interessante em parceria com a Coca-Cola e o consórcio PCJ aqui na região, que era na Serra do Japi, em Jundiaí. É uma área importantíssima aí do bioma, né? E é um berço de nascentes, tem mais de 800 nascentes de água. Um projeto bem interessante. E o grande desafio, olha como a gente fala de comunicação interna. No caso, o público interno é o morador da serra. Porque para fora, todo mundo tem informações da serra, que tem fauna, que tem nascente, que tem isso e tudo mais. Mas o grande desafio é fazer como proteger a serra por conta dos moradores. Questão de fossa, questão de uma série de coisas. E aí o projeto veio oferecendo educação ambiental, fez uma série de coisas. E a gente foi lá com o objetivo de documentar, ouvindo as pessoas, do porquê que eles também não tinham determinadas coisas na propriedade dele, por que o treinamento de combate de incêndio mudou a realidade, porque eles conseguiam resolver um problema, por que o fato deles serem vigilantes da serra... Então, assim, foi contada pela perspectiva de quem mora. Lá. Então, a gente também ouvindo as dificuldades deles, de como eles assumiram essa área e tudo mais. Então, isso valida e fez com que o projeto tivesse cada vez mais engajamento da própria população. Ganha mais força, né? Ele ganha porque ele ouve. É o Zé que mora lá na propriedade ali e tal, é a outra que mora lá em cima. Então, assim, a gente está vendo e essa história está acontecendo e o projeto está sendo contado do mesmo jeito, está mostrando como que ele está impactando na vida das pessoas, como ele está fazendo a diferença na questão ambiental, através de pessoas contando histórias e a partir dos problemas reais. Isso está aí no dia a dia. Ali, e você, nisso tudo, você inclusive abocanha aliados, né, para o seu projeto.
Com certeza. E na empresa, você ter aliados hoje é ouro, né? Ouro. Porque aí é o tal, que é aquilo que a gente fala de trabalhar a verdade, né? Só dá para fazer isso se estiver acontecendo um movimento de verdade. Não precisa nem ser a verdade absoluta, mas precisa existir uma intenção. Uma intenção da empresa em participar de uma transformação que ela quer mostrar. Porque hoje, você chegar para o colaborador e dar mais uma função para ele, eu falar assim, olha, eu estou te ensinando a mexer em mais uma coisa, ele pode negar a querer participar de uma campanha, ele pode querer, porque ele entende o seguinte, mais uma coisa para mim. Porque a empresa não está comunicando do jeito correto com ele para mostrar o quanto isso pode ajudar ele. E tem uma questão aí que é essencial e que passa por isso que você falou, né? Que é verdade. Às vezes as pessoas acham que para contar uma boa história a gente tem que florear, né? E não, basta você falar a verdade, né? Você vai enganar o colaborador, eu sou isso, sou aquilo, o projeto vai fazer isso, vai fazer aquilo, quando na verdade ele não vai fazer. A gente não engana mais as pessoas, não é assim que o apito toca, né? É diferente, né? Agora puxando a sardinha para o nosso lado, né? É possível fazer sozinho e tocando de um jeito muito simples e tal? É possível. É aquilo, dá para sair da linha de partida e chegar lá e conseguir fazer, porque isso não é um limitador para bloquear que as pessoas não façam. Sim. Então tá aí para todo mundo, dá para fazer. Mas também busque profissionais que podem te ajudar nesse processo. Busque ferramentas, comece a conversar falando assim, olha, minha dor é essa, minha solução é essa, me ajuda a contar isso, mas eu também não posso ficar exposto desse jeito. Como é que vai ser construído esse processo de comunicação, de marketing, de uso? Porque hoje a gente tem aí a questão das métricas, que todo mundo fica puxando toda hora. Mas qual que é a métrica? O investidor quer saber disso, né? Eu vou investir A próxima pergunta. Então faça. Mas é isso, porque tem isso. O investidor sempre está buscando métrica. É isso, né? Como que a gente mede o engajamento do colaborador por meio de técnicas de storytelling, né? E daí linguagem as mais diversas. Né? Você vai ter... Eu sou meio reticente a ficar falando de métricas. Eu acho que isso às vezes é limitador de algumas coisas. Mas assim, tem inúmeras métricas. Se você olhar, se você partir de satisfação ser considerado como métrica, é uma ferramenta importante. Então, né, que já começa por aí. Se você tiver um funcionário satisfeito, impactado positivamente, você já tem uma métrica grande. Existe, para quem fez o vídeo e usa as redes sociais e usa plataformas, você mede aí tudo de interação, aí vocês são especialistas nisso, vocês podem falar melhor do que eu, né? Mas tem interação, engajamento, alcance e tudo aquilo que a gente pode... Sim. E também, por que não fazer na MEM, na empresa de análise e direcionamento, a gente faz pesquisas dentro das empresas, porque às vezes os funcionários não são ouvidos. Né, do tipo, não chega a informação. Nós fizemos uma campanha linda agora, a gente atende a Sociedade Brasileira de Mastologia. Né? Isso eu posso compartilhar, que não é dado sigiloso, nada. Fizemos uma campanha linda com a turma da Mônica, para poder levar mensagens sobre mastologia, câncer de mama, para inspirar as mães fazerem mais exame, partindo dos filhos, lembrando, e envolvendo uma personagem que está há 60 anos, que fala com o público-alvo. E pedido de filho a gente não nega? Né? E tudo mais. E a gente ainda ouviu, além de tudo, que a campanha foi um sucesso, foi muito legal, foi impactante, mas de ter alguns profissionais, eu não soube da campanha. Poxa, a campanha está na rede social, a campanha está no site, a campanha foi para a mídia, foi... Então, assim, a gente vai olhar pelo lado assim, faltou vontade da pessoa procurar? Não, então a gente tem que entender isso como feedback de como eu consigo conversar com essa pessoa de um outro jeito. De outro jeito. Porque o profissional está trabalhando, está correndo, está fazendo muitas coisas. Onde o alcance falhou, né? Então não é olhar como não foi nessa defensiva, não. Então a gente ainda... E aí, às vezes, isso é com pesquisa que a gente vai fazer, com levantamento de informações de como que eu posso entregar essa comunicação de um jeito diferente para você que faça sentido, porque ela precisa ser considerada. Se tem uma lacuna, tem um percentual que não está sendo atingido, a gente precisa atingir. E contra fatos e dados não argumentos. Né? E a pesquisa, acho que ela ajuda muito a definir o que você precisa fazer, para onde você tem que ir. Ela vai te ajudar na tomada de decisão, direcionamento. Ele é importante. E, assim, e de um jeito próximo também. Tem muita pesquisa qualitativa. Eu lembro de épocas de televisão, de muitas pesquisas que eram feitas, que eram assim, se você pergunta para a pessoa de uma maneira exposta, por exemplo, para a população em geral, qual música você mais gosta de ouvir? Eles vão falar MPB, mas é a música mais ouvida? Não.
Se você... Não, mas se tem você... que saber fazer a pergunta, né? Mas e se você pergunta no dia a dia, então, sobre música, sobre determinados comportamentos, as pessoas, por exemplo, na televisão mesmo, tinha perguntas que eram assim, nessas pesquisas. O que você quer ver mais na televisão? Eu quero ver notícias positivas, porque só mostra desgraça na televisão. Por que então a TV Cultura nunca foi a televisão mais assistida no país? Você entendeu? Então, do tipo assim, existe uma coisa polida, uma educação que as pessoas colocam. Então, assim, é igual você perguntar de alguma coisa do município. As pessoas sempre vão descer a lenha. Porque o storytelling pode ser, inclusive, adotado por sistemas públicos para conversar com colaboradores, com funcionários, para engajar a comunidade, porque assim, a Dona Maria que usa o posto de saúde, a outra, assim, você começa a ver histórias reais de como o equipamento público transformou a realidade das pessoas, e não só como ferramenta política na época da eleição, mas na construção da gestão. E para conversar com o próprio funcionalismo público, que é aquele que muitas vezes está falando mal da gestão. Porque não existe uma ferramenta, às vezes, de comunicação adotada pela prefeitura e tudo mais para poder conversar com os funcionários públicos nas suas diferentes secretarias. Eu não sei nem se vocês pensam nisso, mas é um negócio... acho que não tem mesmo. Mas é possível, porque assim, como é que eu estou pensando no funcionalismo público em distribuir as informações que ele precisa saber para ajudar a contar essas histórias? Então, assim, tem espaço para todo mundo, tem espaço para a gente falar de muitas coisas, mas a gente depende da validação verdadeira das pessoas, e às vezes é uma abordagem de pesquisa qualitativa muito próxima, onde de fato eu quero extrair uma informação para a solução, e não só pela reclamação. Perfeito. Porque pela reclamação basta perguntar, tem algo para melhorar? Ou se tem. Ô, Maico, e por falar em validação, né, daí eu vou fazer um desvio aqui, porque a gente começa a olhar também para fora, né, visto que o funcionário, ele vive na empresa 8, 9 horas, mas ele também tem um mundo à parte, né? Como que a gente olha para... E daí falando um pouco de futuro, de tempo presente e das mudanças tecnológicas e do movimento que a gente tem visto em torno da transformação digital, né? E daí falando de vídeo e storytelling. Como que a inteligência artificial muda esse cenário? Visto que hoje a gente consegue produzir um monte de coisa aí via várias plataformas de IA. Fake news, como que a gente combate essa fake news, principalmente por meio de vídeos, que está muito fácil. Você coloca qualquer voz em qualquer avatar e aquilo pode virar verdade, né? E, inclusive, pode gerar crise dentro das empresas. Como que a gente pode olhar para isso? Como que a gente trabalha isso? Como que você vê isso? Sabe que eu falei disso esses dias, ainda com o pessoal da mastologia, inclusive, que nos últimos anos a gente passou muito tempo, enquanto assessoria de imprensa, desmentindo informação sobre o câncer de mama. Né? Então, muita fake news, que a própria mamografia causa câncer de mama, ou que uma técnica tal cura, ou que tal coisa está errado, enfim, mas muitas informações que não tem base na ciência, nada, e a gente precisava trazer profissionais sérios para vir a público se posicionando e trazendo. E a gente estava nessa discussão justamente, o que a gente pode fazer do lado de cá para parar a fake news ou tudo mais. Não é muito animador dizer que, assim, no processo de comunicação, e é assim que a mídia olha, é assim que essa escola sempre mostrou, que as pessoas têm medo de morrer, as pessoas têm medo, é isso que pauta o jornalismo no dia a dia. Tem notícia boa, tem notícia, é tudo bom, é tudo sério, é tudo muito bacana. Dificilmente você vai ver uma notícia, ela tem na mídia ela tem um editorial, ela tem um padrão, mas você não vai ver nos veículos sérios uma notícia mentirosa. Ela pode ter uma tendência editorial para um lado ou para o outro, mas não é mentirosa. Mas quando a gente começa a olhar para essas questões, a gente começa a perceber que adotar tecnologias, ela é uma ferramenta que vai te ajudar, mas você não pode deixá-la sozinha, porque ela vai criar uma grande confusão. Ela vai virar uma panaceia. E numa fake news, você vai parar uma fake news quando? Quando chegar numa pessoa mais esclarecida ou que foi impactada por uma informação verdadeira, porque viu o médico dela falando que isso é fake news, e ela vai parar de divulgar. Ela interrompe essa corrente e ela alerta. Falou, Milena, não passa isso não, que isso daí é fake news.
É assim que... Mas por que as pessoas espalham? Porque a desgraça ela vende mais. E ela de fato vende. Porque é isso, as pessoas têm medo de morrer, elas têm medo do salário delas não dar, ela tem medo da violência no bairro dela. Ela tem medo de ser desligada. Aí fala, o preço do gás aumentou. Não é sensacionalismo, mas você coloca de um jeito onde parece que assim, vai comer mais o salário dela, que o gás aumentou mais do que o salário dela aumentou e o poder de compra dela diminuiu. Então, isso pauta. Eu tinha um chefe na TV que falava muito isso, assim, você pode passar por todas as reportagens, sempre tem um fator medo ali no meio que é uma forma que conversa muito com as pessoas. É uma conexão emocional. Mas e pelo medo? Mas por que não construir uma conexão emocional, por exemplo, positiva? E o povo está acordando para isso. O povo está acordando, porque está mudando as coisas, entendeu? Então, acho que tecnologia, quem nega é burro. Negacionismo é coisa de burrice. Porque se negar utilizar, você está travancando o teu projeto, você está travancando a forma de você trabalhar, aquilo que você falou. A gente está em casa trabalhando com 2 crianças, você tem um momento que você tem que cuidar do seu filho, vai passear com o cachorro, mas você não está à mercê à disposição da empresa 24 horas. Só que, assim, como que você usa de técnicas ou de tecnologia que te ajuda a ser melhor, mais rápido, e para você entregar resultado. Sem abrir mão de tudo isso que a gente falou até aqui. Porque se a pessoa usou como substituto dela, ela mesma está educando a tecnologia para substituir ela amanhã. E acho que é uma conversa de gente séria, é uma conversa que assim, tecnologia não substitui, ela agrega. Então você aprenda a trabalhar com ela. O mundo ideal é a integração da tecnologia com as habilidades humanas, né? E na linguagem, por exemplo, do storytelling é ótimo, por exemplo. É claro que eu quero que as pessoas contratem a produtora para a gente ir lá captar e contar essas histórias. Mas você tem hoje plataformas com inteligência artificial que ajuda a colocar imagens, colocar vídeos e fazer uma boa produção do seu material, do seu conteúdo. Então, assim, dependendo do teu estágio do que você quer contar, você pode contar com uma ferramenta poderosa para te ajudar a fazer um roteiro, onde você tem uma ideia e você não sabe direito como que você vai trabalhar esse conteúdo. Então, ela pode te ajudar a organizar essas ideias, a trazer de uma linguagem técnica para algo simples. Então, assim, tá aí as múltiplas ferramentas que existem para sintetizar os roteiros. Sim. As pessoas começam a colocar os tópicos de tudo que ela tem que falar. Nossa, vai dar 3, 4 minutos. Eu tenho 1 minuto para contar. Como é que eu conto com isso? Então, assim, como que eu sou mais assertivo? Quais palavras e quais frases eu posso trazer que ela deixa o conteúdo de um formato abrangente? Então, incluir. Incluir. Eu acho que é isso. Tem que ser incorporado. As ferramentas têm que ser incorporadas. É isso. Dani. Acho que é como você falou, né? Começar é necessário. Mesmo com poucos recursos, mas é necessário. E com o tempo vai evoluindo, né? E um profissional da área, eu acho que não só uma qualidade de entrega melhor, mas eu acho que esse conhecimento que você está compartilhando hoje aqui com a gente, ele tem um valor imensurável. E você está sendo capaz de trazer isso para a gente porque você respira e vive isso, essa é a sua carreira, então você entende sobre esse assunto. Então, acho que começar é necessário. Acho que as empresas elas precisam entender isso. O storytelling é uma técnica, é uma ferramenta que ajuda muito e mais do que nunca as empresas precisam urgentemente começar a construir esse valor da porta para dentro. Que isso vai ter um impacto positivo em todos os sentidos. Desde uma melhoria na satisfação do colaborador, através do pertencimento que você falou, e também, até mesmo no futuro, em uma eventual crise, ajudar a controlar os ânimos da situação como um todo, né? Eu lembro de um exemplo que você trouxe para a gente quando a gente estava tomando um cafezinho lá, de um caso de uma pessoa que foi desligada e por uma condição dela, ela argumentou como se fosse uma demissão não justa, mas a empresa já tinha feito um trabalho tão grande e poderoso de construção e fortalecimento da marca, da porta para dentro, que as pessoas começaram a questionar essa inverdade que a colaboradora desligada estava, de fato, usando de maneira errada. Ela realmente estava querendo difamar. Então, o poder da construção da marca da porta para dentro, né, através de técnicas de storytelling, eu acho que é uma ferramenta fantástica. As empresas precisam começar. Épocas de crise, que a gente está à mercê de crise a todo momento, as marcas estão...
seja pelas pautas, né, justas e necessárias, racismo, gênero e uma série de outras coisas, mas a gente está à mercê de crises a todo momento por lidar com pessoas, com situações, com clientes, com atendimento. E é preciso, se você começa a adotar um storytelling no dia a dia, do como a tua empresa pensa, de como ela age, você está se antecipando para crises futuras. É isso. Perfeito. Você está justamente se antecipando, porque você está contando do tipo assim, olha, eu tanto não penso assim, como eu já tenho mostrado desde sempre que esse não é o que importa para nós. Ô, Maicon, interessante isso que você falou, porque quando a gente olha para a ESG, por exemplo, né, fora, né, o muro para fora começa a acusar a gente, isso é greenwashing, né, isso não é real. Não, é real sim, olha a história que eu estou contando ao longo da minha trajetória, ao longo da minha jornada, né? Olha quanta coisa a gente está construindo aqui. Então, acho que dá para usar técnicas de storytelling em qualquer situação, para qualquer tema, para qualquer tipo de debate. Acho que tem um caminho aí absurdo que a gente pode percorrer dentro de todos esses temas. Contar histórias, storytelling, né? Então, assim, que histórias você anda contando? Que histórias a gente está contando? E quando você planeja o futuro do teu negócio, da tua empresa e tudo mais, tem que olhar para o horizonte, entendendo que a história foi determinante nisso, né? Então, que história você anda contando? E a grande dica é o quê? Começa com o que você tem. E como que essas empresas podem começar? Pequeno. Milena, eu acho que é o seguinte, é aquilo que a gente está falando. Eu nunca tiro a figura, porque a gente está falando de profissional, de gente. Procure profissionais que possam te ajudar. Se você não pode contratar uma empresa para executar, você pode contratar para ter uma consultoria. Você pode pesquisar no mercado. Isso. Por exemplo, marcar uma reunião com vocês não custa nada. Para ela entender o quanto ela precisa abrir a cabeça para uma transformação que talvez ela vai fazer amanhã. Isso. Talvez a empresa pode chegar, ela pode falar, não tenho ainda o investimento, a estrutura para poder incorporar uma plataforma. Mas despertou um gatilho, um insight. Tem esse interesse, vai. Se você puder contar com profissionais que te ajudam nessa jornada, vai ser mais fácil. Mas precisa ter. Nós estamos numa época, e eu tenho profissionais por perto que eu ouço falando muito disso, tem palavras que me impactam bastante. Uma que eu nunca esqueço, que eu vi lá na CZ ainda uma vez, do Bruno falando sobre marketing hipocondríaco. Eu nunca vou esquecer desse termo, que não é porque existe que eu preciso implantar. E acho que a grande palavra do momento é a intencionalidade das coisas. Você tem que ter a intenção de fazer. Porque se você não tiver, não queira contar uma história que você não tem intenção de mudar. Que você não tem intenção de fato fazer aquilo. Então, as empresas elas passam por desafios múltiplos. Às vezes a gente fala, hoje tem, por questão de legislação, empresas, por exemplo, com mais de 100 funcionários que tem que equilibrar salários e tudo mais. Eu vi uma palestra de uma pessoa do Ministério do Governo, lá do Trabalho, falando sobre um negócio interessantíssimo. Olha, para você pegar talvez uma empresa, uma metalúrgica pequena, familiar, que na década de tanto foi fundada pelo pai, ele construiu a linha de produção dele aqui, e aqui tinha um banheiro que só contratava homem. O banheiro era aqui. Depois a empresa reformou, ela construiu um banheiro para mulher. Só que o banheiro fica lá do outro lado, que esse aqui é o banheiro da produção. Só que assim, aí eu vou medir produtividade da mulher com o homem, sendo que a mulher, ela primeiro demora mais tempo para ir para o banheiro. Ela tem que baixar a calça, ela tem todo um tempo diferente do banheiro. A mulher tem a condição do ciclo menstrual, tem uma série de coisas que talvez demande mais tempo dela no banheiro. Ela tem que andar mais tempo para ir no banheiro dela, e aí depois eu vou justificar que, assim, homem produz mais do que mulher? Olhando para uma linha de produção. A gente tá falando, então, nós estamos falando de gargalos, de coisas, e aí o cara tem que entender que, assim, as métricas que ele vai avaliar são diferentes. Então, ele não pode remunerar um menos que o outro, porque essa é uma condição. E ele também não faz uma reforma estrutural da empresa do dia E essa pra é a noite. grande diferença de igualdade para equidade. Né? Então, acho que é olhar por essa transformação que a gente está passando e entender, mas se você conta uma boa história, se o colaborador entende que assim, a empresa nasceu assim, ela era assim, mas hoje a gente deu passos para outra coisa, e no fundo, reconhece o profissional, a mulher. Você entendeu que a história está bem contada? Sem dúvida. Tanto que para o Ministério do Trabalho, lá nessa junta que está avaliando essas coisas, interessa mais a justificativa. A história. Interessa a justificativa para a empresa não ser multada do porquê a ação, porque às vezes ela não teve tempo. Porque se a empresa falar e contar, falar, olha, a empresa, a estrutura era da década de 60, o banheiro foi feito assim, então se começar a entender e que ali tem a intenção de mudar essa visão,
e da gente adaptar, aí a gente começa a falar. E aí é um debate de diversidade, de coisas que ainda tem muita empresa que não está madura para isso, porque assim, não é simplesmente o contrato, se você não muda a cultura da empresa, se você não tem a intenção genuína de fazer. E se não tem, tudo bem, entenda o momento, vai trabalhar, porque você está fadada a dar errado no futuro, mas começa a pensar como você vai estruturar e tenha consciência das consequências. Né? Agora não vem fazer marketing de algo que você não faz. É isso. Porque aí não tem storytelling, história bem contada que vai te ajudar. Ou que perdure, que se sustente, né? Porque daí a gente começa a falar disso, como que a gente sustenta essa história, se algo não é real, né? E tem muita consultoria que te ajuda até nessa questão de sustentabilidade, como sustentar o negócio. Não é sustentabilidade do ponto de vista ambiental. Não. É como assim, o dono da empresa tem um interesse, o negócio precisa dar lucro para poder manter tudo mais. Então, mas tem essas pautas aqui que são importantes. Como que a gente faz tudo isso conversar, que você continue tendo lucro, tenha resultado diante do que vai. Então, tem que sentar, buscar gente. É isso, é olhar para a estratégia, cuidar da cultura, cuidar das pessoas. Fazer conexão com gente certa e ter vontade. Mas tem que começar, né? É isso. Muito bom. Tem que entralizar tudo isso. Tem que centralizar tudo isso. Muito bom, Marco. Tem que entralizar tudo isso. É isso aí. Traz para dentro. Mas é isso. Traz para dentro, conversa. Vê se faz sentido. Se fizer sentido, começa a replicar. Isso. E no lugar de colaboradores, você vai ter embaixadores, né? Para sua marca, para sua empresa. Que é isso que todo mundo quer. Porque no final das contas, é dinheiro no bolso. É isso. Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo, né? É entender que todo mundo vai sair ganhando nessa história. Seja em flexibilidade, seja em salário. E reputação não é mais função da alta liderança. É todo mundo. Né? Todo mundo trabalha para reputação. É por isso que práticas hoje de recursos humanos vai olhar muito para a liderança. Porque é o seguinte, tem uma determinação lá de cima que precisa, ela vai ter que passar, porque assim, não adianta um aqui nessa etapa fazer alguma coisa que o outro lá na ponta não está fazendo. Então, é treinar pessoas, é sistêmico. É sistêmico, porque tem que todo mundo estar falando a mesma língua, tentar acolher, é bem isso, é um feedback que o outro não recebeu o conteúdo, tá? Então, eu vou atrás de como eu posso fazer o conteúdo chegar, não é reclamar que o outro poderia ter entrado lá, porque a minha parte eu fiz. A gente vem muito dessa. Né? Então, porque senão nós vamos continuar resolvendo problemas, nós vamos deixar o negócio. Né? É isso, e comunicação é inspiração, conexão e transformação. Né? Estamos aqui fazendo o nosso storytelling. Aliás, a gente faz storytelling da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Eu sou o dia inteiro. Meu celular é 24 horas fazendo storytelling o dia inteiro. Eu brinco que tudo que a gente faz é sobre comunicação. E é bem isso. Eu vou contar a história de vídeo, é isso. A gente vai ajudar os clientes a aparecer na mídia com assessoria de imprensa, tem uma história sendo contada ali. Tudo é o relacionamento que conta a história. Sem dúvida. É a pesquisa que faz, traduzir em dados a história. Mas é isso, mais do que informar, é inspirar. É inspirar para transformar. E esse é o nosso papel da comunicação interna. Então, Marco, foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu não tenho a menor dúvida de quem estiver nos ouvindo vai sair por aí pensando em storytelling de uma outra forma, né? Na forma de conectar de fato, de envolver, de gerar transformação, que eu acho que esse é o grande objetivo, né? Dani, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu encerro aqui o nosso Intralizando e deixo um convite para vocês clicarem no sininho, continuarem assistindo os próximos episódios com a gente e curtindo as nossas redes sociais. Muito obrigada.